o guia para o solicitante de refúgio em solo capixaba. Oi, pessoal. Deixe-me lhes fazer uma pergunta intrigante. Você já teve a sensação de pertencimento quando parou para analisar o porquê que você é brasileiro? Essa noção clara de onde moramos e que define o que somos é antiga e defendida por autores importantes. Por exemplo, Hannah Arendt, que diz que a inserção do indivíduo em uma comunidade é um requisito da sua humanidade. Logo vemos claro que seus direitos, sua liberdade e a sua vida é muito ligado aonde você mora. Agora, pare e pense. Será correto então a comunidade que você vive te negar os requisitos de sua humanidade? Te tornar um estranho no mesmo lugar em que viveu a sua vida inteira? Caçar seus direitos e, no pior dos casos, a sua vida? Nada civilizado vindo da espécie humana, considerada a mais inteligente, não acham? Mas no meio desta mistura de fatores, uma em particular se sobressai, tornando possível a compaixão e o respeito ao próximo: a solidariedade. Ela está presente na nossa sociedade e nas sociedades estrangeiras também, de modo que injustiças assim podem ser corrigidas de forma coletiva. Diante das hipóteses apontadas, a solidariedade para com essas situações criou um instituto moral e filosófico chamado de refúgio. O refúgio é um status internacional onde o indivíduo recebe proteção contra a negação de sua humanidade, contra a violação de seus direitos, a favor da vida e a favor da harmonia. Hoje, no nosso país, temos um avançado sistema de leis que respeita o Instituto do Refúgio, como, por exemplo, a Lei 9.474 de 1997, que protegem esses indivíduos. Uma das constantes que marcam a vida do ser humano no planeta é o conflito. Por isso é comum associarmos o termo refugiado à guerra. E não está errado, mas não está totalmente correto. A civilização como conhecemos é cheia de mitos que buscam de forma coletiva o bem individual. Mas, como já dissemos algum tempinho atrás, a solidariedade também é um ato comum nas sociedades. E isso não seria diferente quando se vê um indivíduo ou um grupo de pessoas como nós, que tem cabelo, sangue vermelho, respira o mesmo ar e precisa da mesma solução química de H2O, sendo perseguidos simplesmente por existirem. O conflito foi e é um dos principais motivos para que uma pessoa vire um refugiado. E esse fenômeno humano possibilitou a internacionalização dos direitos humanos. Agora, se todos os direitos humanos são universais, está tudo bem, né? Não. O marco para a internacionalização dos direitos humanos foi a Declaração Universal do Direito dos Homens, em 1948. E isso gerou uma questão pertinente: o que fazer com os estados que violam os direitos humanos? Uns 1000 e outros tratados foram feitos para assegurar esses direitos, mas um foi bem importante a respeito dos refugiados. A Convenção de 51 veio como uma resposta a isso. Primeiro definiu internacionalmente o que viria a ser um refugiado como pessoa com fundado temor de perseguição e que não pode permanecer no seu país por um dos 5 motivos determinados que são raça, religião, opinião política, grupo social ou nacionalidade. Essa definição foi aprimorada ao longo dos anos com o Protocolo de 67 e no Brasil foi adicionada a ideia de que um refugiado também pode ser uma pessoa que sofreu de graves violações dos seus direitos humanos. Ideia essa vinda da Convenção de 84, em Cartagena, e apelidada de Espírito de Cartagena. Isso foi traduzido na Lei 9.474, de 1997, e se mostrou um grande avanço no tocante à proteção dos direitos humanos dos refugiados. Hoje, em nosso pequeno estado do Espírito Santo, temos referência no acolhimento a refugiados. Em matéria do Jornal Local do Estado, é descrito que só no ano de 2019 foram registradas 53 solicitações de refúgio no estado, cerca de 6% do cenário nacional.
Em sua grande maioria, são cubanos que pedem auxílio em terras capixabas, ocupando assim mais de 45% dos pedidos de refúgio. Outros 15% são de portugueses, 15% de venezuelanos, 10% de turcos, 5% de argelinos, 5% de camaroneses e 5% de libaneses. Os motivos são distintos para apresentar uma diversidade de nacionalidades e contextos, porém, sempre respeitando as convenções internacionais do passado e a legislação brasileira de 97. No ano de 2020, segundo informações do CONARE, até o momento tiveram ao todo 4 decisões de refúgio de solicitantes sírios. Todavia, esses procedimentos foram cessados. Agora, no cenário pandêmico atual, as questões que já eram burocráticas e demoradas para os refugiados e solicitantes ficam ainda mais difíceis. Então, acompanhe as nossas dicas e orientações sobre como acessar os principais canais de auxílio para questões essenciais. Um refugiado reconhecido pelo CONARE em todos os estados do Brasil precisa de uma identidade especial. Ela é basicamente o documento primordial na lista de necessidades. Este documento é chamado de RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Ele é solicitado junto ao CONARE e à Polícia Federal. Em seguida, outro documento extremamente importante que você não pode ficar sem é o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Com ele, você poderá solicitar abertura de contas em bancos, se matricular em escolas e, em tempos como este de pandemia, fazer o cadastro no SUS, Sistema Único de Saúde. O próximo é o que garante ao refugiado a oportunidade de trabalhar de forma legal no Brasil. A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ela é a união da sua identidade de trabalhador com a sua identificação no sistema de previdência social, responsável por sua aposentadoria futura. E para solicitar o documento, é necessário todos os outros documentos citados. No que diz respeito ao campo da saúde, o SUS é de acesso universal. Basta ter um CPF para conseguir o benefício. Não se preocupe, as crianças recebem todo o tratamento gratuitamente, assim como os adultos, assim como vacinas e medicações importantes. Com toda esta pandemia, o recomendado é que façam o registro com urgência para não ocorrer de incidentes com o Covid-19 e acabar transformando a sua vida em mais um número nessa calamidade. A educação brasileira também se mostra muito inclusiva. Vemos que é possível para crianças, adolescentes e adultos recorrerem ao ensino público nacional. O ensino médio fundamental é acessível gratuitamente. Cursos profissionalizantes e universidades apresentam uma vasta lista de programas para conceder cotas e oportunidades a refugiados. Outra coisa importante é que aqui no estado temos a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, onde é disponibilizado curso de português online gratuito para quebrar a barreira do idioma, e isso ajudará a integrar de forma mais eficaz o refugiado no contexto capixaba. A nível nacional, o país é dotado de uma série de programas sociais que visam melhorar a condição socioeconômica da sociedade, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada, Tarifa Social, ProUni e afins. Um refugiado pode conseguir se candidatar a esses programas? Sim, basta ele ter o cadastro único, que habilita o refugiado a conseguir esses benefícios. Além de todo esse aparato federal e estadual, o Espírito Santo conta com uma ONG reconhecida internacionalmente com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ONU, o NUARES, Núcleo de Apoio aos Refugiados do Espírito Santo, que vem realizando um trabalho de auxílio aos refugiados no estado há mais de 15 anos e é referência nacional. Localizada na Universidade de Vila Velha, o núcleo presta auxílio de assessoria jurídica, informação, necessidades emergenciais básicas, educação, saúde e integração social. É um trabalho incrível e que vale a pena conhecer. Enfim, pessoal, essas são apenas algumas dicas básicas que têm o intuito de ajudar os refugiados nessa era tão assustadora e difícil do Covid-19. Se para os brasileiros a situação já não é nada tranquila, imagine para aqueles que sofreram perseguições,
deixaram suas vidas e pertences para trás, além de muitos não entenderem nada da nossa língua. Não é nada fácil. E que tal fazermos a nossa parte e ajudarmos a nossa maneira? Existem uma série de meios aos quais você pode ajudar sem sair de casa. E por que não começar com esse vídeo? Por isso, deixe seu like, comente e compartilhe. Contribua na divulgação. E vale lembrar que, na descrição desse vídeo, tem um arquivo com todas as informações, telefones e endereços que nós mencionamos.